Empresa 100% online. Depois de 10 anos trabalhando no formato, continuam trabalhando no formato home office, toda a equipe trabalhando, cada um no seu canto lá, né, nas suas casas. Será que dá para manter? Será que dá para ter uma empresa nesse formato? É isso que eu vou colocar aqui nesse vídeo. Eu tô olhando para baixo que eu tenho alguns tópicos para poder organizar aqui a minha pauta, né, a minha mente na hora que eu for explicando os conteúdos. E vale ressaltar que eu vou falar aqui também a respeito de equipe, de cliente, de processo, de ferramentas, então pode ficar um vídeo um pouco longo, mas a ideia é explicar sem muitos cortes um pouco da vivência com que eu tenho e espero poder ajudar. Então, meu nome é Fábio, eu trabalho já nesse formato, eu vou colocar mais de 10 anos, moro em Portugal hoje, já vai fazer 4 anos, mais de 4 anos que eu trabalho, mas no Brasil eu já trabalhava nesse formato, então já mostra que é possível sim, né? Tem alguns problemas que você vai encontrar, mas também qualquer empresa você vai encontrar. Tendo uma empresa, você é um resolvedor de problemas, né? Mesmo se você é um freelancer, você já tem uma empresa, você sabe muito bem disso. A diferença é que o formato de resolução dos problemas, eles mudam um pouco, né? Então você acaba não tendo algumas dificuldades quando você tem no presencial, em contrapartida você tem dentro do online. Hoje minha equipe, nós estamos em 12 pessoas, tá? Atualmente praticamente todos são fixos, então são pessoas que trabalham dentro de um determinado horário que a gente já combinou, e isso facilita na manutenção dos clientes, enfim. Só para mostrar, para falar também que existe um gerenciamento, não é somente eu aqui falando, mas também tem todo um time que dá suporte na nossa operação. Hoje nós trabalhamos com o sistema de CRM, com a revenda de assinaturas, também trabalhamos na parte de consultoria, também temos a parte do marketing, então o que é voltado para o marketing digital, coloco que dos 2 anos para cá, a gente está mais forte nessa parte de CRM, consultoria, mas durante 8 anos, o nosso core business, nosso principal, foi a agência de marketing. Então lá, criação de website, SEO, gestão de redes sociais, tráfego pago, o que é popular hoje, tradicional, que a maioria das agências executa. É claro que tem o nosso formato, mas mostrando que também, se você trabalha com a parte do marketing digital, é possível sim, tá? Então, durante muito tempo, o nosso foco foi somente o marketing digital e a gente sobreviveu e conseguiu sustentar toda essa estrutura com o próprio marketing digital. Aí falando de equipe, né? Aí começa a entrar nos tópicos um pouco mais delicados e perfil de pessoas. Quando nós fizemos uma migração, porque nós tivemos durante um curto período, nesse meio tempo, desses anos que nós trabalhamos, teve um período que eu vou colocar aí quase 2 anos que nós trabalhamos com um local fixo, tá? Nós tivemos aí esse escritório, onde tinha lá 8 pessoas, não me recordo muito bem o número de pessoas, mas o que ocorreu? Nessa transição, nós tínhamos muitos bons profissionais ali e uma dificuldade que eu percebi quando nós fomos para a parte do home office é que por mais que alguns colaboradores eles tenham dedicação, tenham conhecimento, estejam engajados com a marca, com a empresa, quando eles foram para o home office, o autogerenciamento deles fez com que nós não conseguíssemos continuar o trabalho juntos. Ou seja, existem pessoas, na minha conclusão, existem pessoas que conseguem trabalhar num home office e tem outras que não. Tem outras que vão precisar daquele gerenciamento contínuo, estar engajado com a empresa para poder fazer com que produza. E ela não vai e outros não vão conseguir ter essa liberdade. Essas pessoas não vão ter não vão conseguir trabalhar com aquela liberdade. Que é o quê? Porque trabalhar dentro de casa, a gente sabe, o sofá tá ali, a cama tá lá, o café tá ali, entende? Tudo tá muito próximo. Então ter esse autogerenciamento eu já coloco como um tópico que se você tem essa pessoa, se você pensa em contratar alguém e essa pessoa não tem um histórico de trabalhar no home office, pode ser uma dificuldade muito grande com que ela vai ter, entende? Quando ele ingressar no seu processo. Então, não quer dizer hoje que se a maioria dos seus colaboradores eles trabalham muito bem dentro do escritório, se você pensa em fazer uma migração, eu já vou te dizer que você vai ficar bem desapontado com alguns deles. Então, talvez esse preparo psicológico, se você pensa em transitar para um home office, um 100% home office, é fundamental, tá? Um treinamento, um acompanhamento, um apoio psicológico, uma questão estrutural, porque essa divisão de locais e parte profissional, ela precisa ser muito latente para algumas pessoas. Tem outras que já trabalham no home office, que já tem um histórico, vai ser super fácil, porque vai entender as demandas, né? Porque aí a gente pode entrar até num outro tópico que vai ser como que você vai gerenciar as demandas, né? Por quê? Você não está ali no lado na mesa, né? Então você não vai estar sempre falando com a pessoa, vendo o material, vendo a demanda, vendo o papel, tudo é online. Então muda a cultura e eu coloco que muda completamente. E isso precisa ser muito bem avaliado. Então, entender o time que você tem agora, ou se você pensa em contratar pessoas 100% no home office, cara, é uma mudança de cultura. É uma mudança de cultura e você pode se frustrar com alguns operadores. Qual que é a sugestão
Colaboradores. Qual que é a sugestão nesse caso? Talvez você comece com um híbrido para depois você trabalhar numa parte, pensando depois em migrar para um home office. E seguindo no tópico de pessoas, o outro problema que você vai encontrar é na hora da contratação de profissionais, tá? Por quê? Tem uma vantagem bem legal quando você trabalha 100% home office, que é o quê? Cara, você não tem barreiras de contratação, então facilita muito. Se você precisa de uma mão de obra especializada, é fácil você encontrar. Não fácil não, né? Mas eu digo, é mais tranquilo do que se você procura no seu bairro, na sua região, enfim. Ainda mais se você mora numa cidade pequena, enfim, acaba dificultando um pouco mais. Mas o problema ainda, você tem a vantagem, mas a desvantagem disso fica muito fácil as pessoas burlarem os resultados e as informações que elas vão te passar, tá? Eu falo isso com base na nossa experiência. Nós criamos ultimamente um processo de contratação muito bem apurado, onde a gente avalia a apresentação na câmera, o currículo, fazendo perguntas, fazendo testes para as pessoas. E dentro do processo de contratação, cara, foi tudo legal, foi tudo show de bola. Só que na hora de desenvolver, a gente viu que as pessoas não entregavam. Ou até quando ela iniciava o trabalho depois de um contrato assinado, a estrutura dela não era aquela que ela tinha apresentado, entende? E aí começa os problemas, né? Então, a expectativa que a gente tinha alinhado junto com o nosso possível colaborador não foi alinhado com a empresa e, infelizmente, num curto período as pessoas acabam por ser desligadas, obviamente, porque não faz sentido manter dentro do planejamento. E aí nós temos também um outro perfil de pessoa que você contrata, que ele é muito bom falando, ele é muito bem na parte... tudo que foi feito aqui, tudo legal, ele corresponde, só que na hora da entrega, ele também não consegue entregar, seja por autogerenciamento de tempo, seja porque a pessoa tem outra demanda e ela não vai te falar que ela tem outras demandas, tenta encaixar as suas demandas dentro das demandas dela e aí acaba se tornando aquele caos e definitivamente você também não vai conseguir trabalhar. Então, vai acabar rompendo o contrato. Então, isso é uma das outras das dificuldades que você também vai encontrar. Mas eu digo que, sim, tem bons profissionais. Nós temos muitos bons profissionais aqui dentro da empresa, mas confesso que esse trabalho, ele é amoroso. Eu acho que o trabalho de contratação de pessoas, né, ele já é um trabalho um pouco delicado. Mas eu coloco que no home office, pelo menos no nosso caso, essas são as dificuldades que nós encontramos e provavelmente se você for por esse caminho, já estou te preparando para isso, que provavelmente você vai encontrar também. O próximo tópico que eu vou falar é a respeito de clientes. Se você vai trabalhar no online, provavelmente você vai conseguir, né, ofertar o teu serviço online também. A não ser que você coloque só administrativo, enfim, como vai funcionar a tua operação. Mas eu coloco que o perfil do cliente, se você vai trabalhar no 100% home office, apresentando o serviço online, vou colocar um exemplo de uma agência, ou de uma consultoria, ou de uma parte de uma clínica que vai fazer alguma ação online, tratamento, enfim, eu não vou entrar nesse detalhe, não é a minha especialidade. Mas o cliente, você vai também precisar deixar esses pontos muito claro para o cliente, sabe? Como que vai funcionar o teu processo de trabalho. Porque você está saindo de uma cultura que é presencial para uma cultura 100% home office. Então, o perfil do cliente é fundamental. Você aceitar o cliente que está de acordo com o formato com que você vai trabalhar, entende? E a gente teve essa dificuldade lá atrás, quando fizemos essa transição, por quê? Tinha o cliente que queria apertar a mão, que queria ver, embora isso não mudava nada dentro do nosso processo, mas ele tinha aquela necessidade do contato próximo, entende? Estar presencialmente no local. Então, hoje já, quando um cliente ele fala, eu tenho a necessidade que venha aqui, nós deixamos muito claro para o cliente, dependendo da região, a gente pode até fazer uma visita, algo assim, mas deixamos muito claro desde o início que o nosso processo ele é 100% home office. Então, a cultura até do cliente com que você vai pegar vai mudar. Os critérios, as perguntas, entender aonde que ele está, a gente coloca como maturidade digital. É o entendimento do cliente, ele perceber que nós não precisamos estar lá do lado dele para executar, porque o nosso resultado não é medido na distância com que eu estou com ele, sim dos resultados com que eu entrego. Aí eu posso avançar em outro tópico falando de como você vai entregar o resultado para o cliente, como você vai expor os materiais. Aí eu vou deixar até no outro tópico quando eu começo a falar de ferramentas, tá? Que você vai precisar prestar conta, e para prestar conta e gerenciar tudo isso, você vai precisar de ferramentas boas, ferramentas que entregam o esperado e faça toda essa prestação de conta, seja com o cliente, seja com a equipe, enfim, você vai precisar disso. Então, assim, voltando só, o perfil do cliente é fundamental quando você pensar em executar, fazer essa transição. E o próximo tópico que eu vou falar é de ferramentas, né? Então, como que funciona hoje, né? Você tem lá uma ferramenta de WhatsApp, às vezes você tem um aparelho para cada um, mas imagina numa dinâmica, cada um num estado, num país, sei lá. Mas como que vai funcionar isso? Como é que você vai unificar a comunicação junto com o seu cliente? Né? Então começa aí do WhatsApp. Como é que vai funcionar a parte do sistema? Depois você tem as tarefas para os seus colaboradores. Como é que você vai gerenciar isso? Como é que você vai definir as entregas para a sua equipe?
Então, quando você vai 100% para o home office, você vai precisar definir muito bem os processos da sua empresa. E se isso não tiver claro, vai gerar ruído. Se gera ruído, não gera uma entrega com qualidade. Então, você entender, antes de ir para o home office, quais são as necessidades, vai te poupar muito tempo, tá? E tempo e até estresse, tá? Então, eu digo porque nós aprendemos muito, nós fizemos, como eu disse, mas a gente saiu do home office, foi pro presencial e retornou pro home office. Então, a gente já tinha uma certa maturidade com isso, já entendia, mas mesmo assim, cada dia, cada ferramenta, cada demanda que acontece com o cliente e com a equipe é aprendizado. Então, você precisa colocar as ferramentas na sua lista e entender hoje qual ferramenta faz o quê e o que é essencial para rodar a sua operação. Também não sugiro sair contratando uma porrada de ferramentas sem saber de fato se vai utilizar ou não, sabe? Então é importante você fazer essa listagem, a listagem de ações e como você vai cobrar da equipe também, tá? Porque como eu falo com a minha equipe, se mandar uma mensagem no chat, para mim não vale nada. Se for uma demanda, cria uma tarefa. Então, ter uma cultura de gerar uma tarefa para poder ser executada uma demanda é fundamental. Então, a tarefa ela protege quem cria e quem vai executar aquela tarefa. Então, com a cultura de tarefas, de ferramentas, de tudo sendo datado, reuniões sendo gravadas, a gente consegue passar treinamento, passar feedback, fazer acompanhamento com o cliente, validar informações e ter esse ecossistema mais organizado. E aí a pergunta que não quer calar, né? Será que dá para ficar rico, né? Trabalhando 100% home office? Então vou falar por mim. Primeira coisa, né? Riqueza, ela é diferente para cada um. Então, o que eu vou falar por mim? Falando monetariamente, eu não sou uma pessoa rica. Porém, eu já viajei para vários países, porque eu moro em Portugal, então isso me proporciona eu conseguir trabalhar vendo o meu filho crescer. Hoje ele tem 16 para 17 anos e eu acompanhei toda a trajetória dele e o crescimento dele sempre muito próximo de mim. E isso para mim tem uma riqueza que não tem preço, né? Todo mundo fala, qual que é a coisa mais importante da tua vida? Fala, é o tempo, né? O tempo com a minha família. Mas aí vem de horas fazendo serão e faz, enfim, aí entra para um outro tópico. Mas eu consegui vivenciar, ficar sempre próximo da minha família, trabalhar junto com eles e ter uma vida confortável. Não uma vida de luxo, mas é uma vida confortável, onde não me falta nada. Eu tenho o meu carrinho, não é um carro, não é uma Mercedes, não é uma BMW, mas eu consigo manter um padrão de vida bacana, fazendo as coisas com que eu quero fazer e trabalhando sempre do lado de pessoas da minha família e tendo essa liberdade geográfica. Então, para mim, isso é uma riqueza. Eu sou muito rico falando disso. Agora, como eu disse, existe sim, não vou ser hipócrita, existe uma trava quando você vai 100% para o home office, que é uma questão cultural. Às vezes, como eu falei, eu já perdi bons colaboradores quando nós fomos para o home office, quando a gente foi 100% para online, porque as pessoas não tinham maturidade para poder trabalhar. Não vou dizer maturidade, tá? Talvez seja uma palavra meio pesada, mas não tinham preparo para isso, não tinham psicológico para poder trabalhar no home office, entende? Então eu vejo que a cultura da empresa, quando você trabalha 100% no presencial, você consegue fortalecer mais. Eu acho que fica um pouco mais difícil você ter esses colaboradores, vou dizer, o ponta firme lá, que vai entender as demandas, vai entender as tarefas e vai seguir, mas não é impossível. Como eu tô falando, aqui na empresa nós trabalhamos hoje em 12, 13 pessoas dentro do time, cada um sabe sua responsabilidade, temos as pessoas que entregam mais, entende? Existe uma questão que você vai perceber também nessa parte do relacionamento entre os colaboradores, porque tudo isso é home office, entende? É diferente a tratativa. Então você vai compreender as necessidades, até onde um colaborador vai, e você sabe também os outros que conseguem entregar mais, enfim, aí entra aquela dinâmica que não foge nem do próprio escritório. Mas resumindo, dá para viver, dá para ter uma vida legal e com qualidade de vida, dá para ter uma empresa home office, eu sou prova disso, então eu vou colocar aí quase 10 anos já trabalhando nesse formato. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma, se ajudou, se tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou querer saber da sua opinião, tá bem? Beleza, obrigado, até mais.